Graças a Deus por sua palavra. Esse momento é muito importante e louvo ao Senhor por cada irmão que participa conosco. Colossenses 4, no verso 7, encontramos Tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Vamos tratar sobre as qualificações, as características de um cristão, um homem sério na palavra de Deus. Você sabe onde encontrá-las? Ao relatar as circunstâncias, tanto de Paulo como de Timóteo na prisão, Tíquico estava levando esta carta de Roma até a Ásia, para que aqueles santos pudessem se alegrar e conhecer como o Senhor Deus é soberano e controla todas as situações, até o encarceramento, a prisão do apóstolo Paulo. E com isso eles poderiam se alegrar, sabendo que Deus ainda é soberano e tem controle sobre todas as coisas. Perceba você que Tíquico, este é o fiel ministro. E ele vai com Onésimo, vamos estudá-lo no verso 9. Também um irmão amado. Porém, Onésimo, que é da cidade de Colossos, ainda tem assuntos pendentes a serem resolvidos. Tíquico é escolhido como ministro fiel para levar a carta e principalmente testemunhar da ação de Deus na vida do apóstolo Paulo. Tíquico é um homem de reputação. Onésimo, vamos estudar, é um homem ainda em formação. E é muito importante quando um líder caminha ao lado daquele que vai o suceder, daquele que vai assumir também responsabilidades e assim aprender nos mesmos passos. As características deste ministro, Paulo descreve na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. No verso 8, nós vamos ver a primeira qualificação desse ministro. Sejam honestos. O diácono, que é um ministro, conforme a palavra aparece no nosso texto, deve ser uma pessoa, um homem respeitável. Ele tem que ser a sua vida, a base da sua liderança, da sua autoridade. O diácono, ele deve ser um homem de uma só palavra. 1 Timóteo 3, 8 também. A sequência do verso. Não de língua dobre. O ministro cristão, ele não pode ser aquela pessoa que fala uma coisa aqui e outra acolá. Não pode ser uma pessoa que faz críticas veladas às costas de outros. E o pior ainda, não é aquele que ouve um segredo, uma confissão e sai a partilhar com os demais. Sua palavra tem que ter peso. Ele tem que demonstrar confiança, confiabilidade. O ministro não pode ser um homem inclinado a muito vinho. 1 Timóteo 3, ainda no verso 8. Não dado a muito vinho. Uma das características, em Atos capítulo 6, no verso 3, de um diácono, aquele que iria servir as mesas, tinha que ser um homem cheio do Espírito Santo. E Paulo fala isso em Efésios 5, 18. Não dado a muito vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. A sobriedade, o equilíbrio devem fazer parte da sua personalidade, da sua vida, da sua conduta. Esta sobriedade tem que ser um atributo, um apanágio de um bom líder, de um bom ministro. O ministro não deve ser um homem cobiçoso, um homem de ganância. 1 Timóteo 3, ainda no verso 8. Não cobiçoso de torpe ganância. Não pode ser um Judas Iscariote que carregou a bolsa, pois ele vai lidar com finanças da igreja, ele vai lidar com as necessidades materiais
dos irmãos. E ele vai servir, ele vai administrar com cuidado estas necessidades. E ele precisa ter discernimento e espiritualidade para tal. O ministro deve ser um homem íntegro, de teologia e na vida. 1 Timóteo 3, no verso 9. Guardando o mistério da fé com consciência pura. Ele precisa compreender a doutrina cristã, ele precisa compreender a fé, ele precisa ter experiência com Deus. Crer na doutrina cristã é praticar esta doutrina na sua vida cotidiana, na prática, no trabalho, na família, em qualquer lugar. O ministro deve ser um homem provado, experimentado. 1 Timóteo 3:10. E também estes sejam primeiro provados e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. E Tíquico era um homem irrepreensível. Este sim, ele tinha a doutrina, este tinha equilíbrio, sobriedade. Veja que primeiro vem as provas e depois o exercício ao ministério. Muitas igrejas hoje procuram um currículo de líderes para ocuparem a vaga de um pastor, de um reverendo, de um padre, que seja. Porém, estas castas foram trazidas da Igreja Romana, mesmo passando pela Reforma Protestante. E muitas igrejas ainda evangélicas, carregam estes vícios de hierarquia dentro da igreja. Ora, nós somos membros do mesmo corpo. E cada membro é tão importante e vital para o corpo de Cristo funcionar. O ministro deve demonstrar fidelidade conjugal. 1 Timóteo 3, no verso 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem seus filhos e suas próprias casas. Ser líder espiritual na sua própria casa é no lar que começa a sua autoridade, o seu testemunho. É no próprio lar, sua vida, sua família. É o alicerce, é a base da sua vida espiritual. E por último, o ministro, o diácono, ele deve demonstrar dedicação, zelo, cuidado pelas coisas de Deus. 1 Timóteo 3,13. Porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição, muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Não é um cargo, não é um ofício, é um privilégio servir. Você não está adquirindo uma profissão, você está assumindo responsabilidades diante de Deus e cuidando da igreja de Deus. Tíquico, ele não era um empregado, um servo do apóstolo Paulo. Ele era um servo do Senhor, a serviço da igreja. Um cooperador do apóstolo. E assim devemos ser nós. Cooperar com a igreja, com a obra de Deus. Nestas características. Que o Senhor nos ajude. Amém. Graças a Deus por estes pensamentos que o nosso irmão Alberto nos trouxe. E como é nosso hábito, qualquer irmão que aqui está presente, e graças a Deus por cada um daqueles que aqui está presente, e que algum irmão que tenha algum pensamento para partilhar connosco em relação a esta passagem. Temos o Daniel, que durante muitos anos ele esteve connosco e durante o tempo que esteve como professor aqui embaixo e muitas quartas-feiras ele foi uma bênção para nós, ensinando-nos de facto as Escrituras. Portanto, Daniel, se tiveres algum pensamento que queiras partilhar connosco, sabes que o podes fazer. E também outros irmãos, o David não, já percebi que está com a voz que não lhe permite, mas, portanto, todos os irmãos que queiram e que tenham algum pensamento já sabem que o podem fazer. Eu queria apenas
um brevíssimo pensamento. Depois daquilo, eu dou graças a Deus por tudo aquilo que tenho ouvido e tenho aprendido com todos estes irmãos na meditação das Escrituras, nesta carta e particularmente em relação a este homem de Deus, Tíquico. E uma das coisas que eu aprendo com este homem de Deus é a disponibilidade. Ele estava disponível para servir o Senhor. Como o nosso irmão Alberto, ainda há pouco acabou de falar, ele era servo do Senhor, e era, como o apóstolo diz, conservo com Paulo. Ele era um daqueles que, juntamente com outros que estão aqui mencionados, serviam o Senhor ao lado de Paulo. Mas, em primeiro lugar, ele era um servo do Senhor. Era alguém que estava, de facto, disponível para servir o Senhor. E isso nos leva realmente a questionar, a começar por mim, com que disponibilidade, qual é a nossa disponibilidade para servir o Senhor? Como se costuma dizer, faz mais quem quer do que quem pode. Infelizmente, se nós formos ver, uma grande percentagem da Igreja podia fazer muito mais do que aquilo que faz, mas não está disponível para fazer. E muitos há que, não tendo tanta disponibilidade, mas servem de facto verdadeiramente o Senhor. E Tíquico, que era, e é o apóstolo Paulo que o diz, é o apóstolo Paulo que o conhecia, que estava com ele, e portanto diz claramente que ele é um irmão amado, ele é um fiel ministro, ele é um servo do Senhor, ele é conservo com ele. E aqui eu posso imaginar que, em primeiro lugar, a preocupação do apóstolo Paulo com as igrejas locais, neste caso com a igreja em Colossos, as igrejas onde, de facto, o apóstolo Paulo passou e anunciou as Escrituras, anunciou o Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras, e onde foram, de facto, instituídas igrejas locais. Portanto, Paulo se preocupava com essas igrejas locais, com o estado espiritual dessas igrejas locais. Ele se preocupava. E aqui, irmãos, deixar-me dizer também que é também uma lição para nós. Qual é a preocupação que nós temos uns com os outros? E reparem, nós, por vezes, e ainda há pouco nós acabamos de orar, nós oramos uns pelos outros e devemos fazê-lo. Mas, digamos que a maior parte das vezes nós oramos quando sabemos que alguém tem um problema. Quando alguém está a passar por uma necessidade. Mas não deve ser assim. Eu devo me lembrar dos irmãos, sempre, orando por vós, e, em primeiro lugar, a minha principal preocupação deve ser no sentido de que cada um dos meus irmãos esteja bem espiritualmente. Ande bem espiritualmente. Essa deve ser, de facto, a minha primeira preocupação e o primeiro motivo de oração. E quando eu oro, eu lembro-me de vós. Portanto, é assim que deve ser uns para com os outros. Lembrar-nos uns dos outros, preocupar-nos uns com os outros e, fundamentalmente, preocupar-nos uns com os outros no sentido de andarmos bem espiritualmente, bem firmes na palavra de Deus, bem seguros nas Escrituras, para que até quando vierem os dias maus, quando vierem os dias difíceis, esses dias sejam vividos de outra forma, sejam vividos de facto para a glória de Deus. E aliás, como o David na terça-feira nos disse, nós devemos preocupar-nos no sentido de conhecermos Deus, cada vez mais. E eu devo, de facto, me preocupar comigo em procurar conhecer cada dia mais acerca de Deus, do Deus que tenho, e também levar cada irmão, cada irmã em oração, no sentido que isso possa, de facto, acontecer com cada um dos meus irmãos. Porque só assim
a igreja também, dessa forma, a igreja estará bem. E quão importante é que a igreja ande bem? A preocupação do apóstolo Paulo, ela tinha razão de ser. Porque havia problemas, havia quem não quisesse que essas igrejas andassem bem espiritualmente, que não andassem segundo a palavra que ele lhes tinha transmitido, segundo a dispensação da graça de Deus. Havia, portanto, oposição nesse sentido. E as coisas não mudaram. As coisas continuam hoje. A dispensação da graça, portanto, as verdades dispensacionais continuam a ter oposição. E por isso nós devemos procurar ajudar-nos mutuamente no sentido de cada um de nós se firmar mais e mais nas Escrituras, firmarmos na palavra de Deus e anunciarmos o Senhor Jesus Cristo segundo as Escrituras. Isso deve ser a nossa preocupação fundamental, realmente, uns com os outros. E eu posso imaginar Paulo manifestando essa preocupação com as igrejas locais, essa sua preocupação, e posso imaginar Tíquico ouvindo Paulo se preocupando com isso, e Tíquico dizendo: Paulo, eu vou. Eu estou disponível para ir. Eu vou levar notícias tuas. Eu vou saber como é que eles estão. Eu vou. Estou disponível para ir. E, de facto, irmãos, quão importante é que haja esta atitude na igreja. Disponibilidade para servir, de facto, o Senhor. Fazer viagens naquela altura, ir a Colossos, ir a Éfeso, não era fácil. As viagens eram difíceis. Os perigos eram muitos. Não só em termos perigos de assaltos, mas também perigos da saúde. As doenças que havia na altura. E, portanto, estes homens de Deus puseram em perigo a sua própria vida para que a palavra de Deus chegasse até nós. Ela chegou até nós porque houve homens como Tito e outros que, de facto, puseram a sua vida ao serviço do Senhor, puseram a sua vida em risco, não se importando com isso, para que a palavra de Deus chegasse cada vez mais longe. E como dizia o apóstolo, ele não podia ir mais além, porque não tinha apoio. E por vezes a igreja não vai mais além, porque não há mais pessoas disponíveis para ajudar, para fazer com que a palavra possa ir realmente mais além. E de facto, irmãos, Tíquico é de facto um exemplo de consagração, de dedicação ao Senhor, de abnegação à causa, à obra do Senhor, ao serviço, de facto, à Igreja, e é realmente um exemplo para mim e deve ser, de facto, um exemplo para cada um de nós. Hoje é fácil nós nos deslocarmos, hoje há quem se desloque, infelizmente, no mundo religioso, há quem faça, de facto, também viagens e ande por esse mundo fora, mas não tem a mesma preocupação que o apóstolo tinha, que Tíquico tinha e outros que estavam com ele tinham. Não tem a mesma preocupação em questão da salvação das almas, no cuidado das igrejas. Uma grande percentagem de alguns servos de Deus, entre aspas, que andam por aí, procuram lucro, procuram proveito pessoal, procuram glória para si, que é isso que não vemos nestes homens de Deus. Vemos, sim, o objetivo da glória de Deus, o objetivo da bênção da igreja, da edificação da igreja, e nunca o lucro pessoal e as atenções para si, mas sim a atenção, de facto, para o Senhor. E, portanto, o ganho que tanto Tíquico como outros tinham, aliás, acerca disso eu ouvi li num livro há dias uma coisa interessante. Quando nós lemos em Lucas, no capítulo 4,
e versículo 5, quando o Senhor Jesus foi tentado, nós lemos que e o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. O diabo mostrou, ou seja, os reinos deste mundo, a glória deste mundo é visível num momento breve. Nós podemos ver a glória deste mundo que é efêmera, é passageira, que não tem valor nenhum, que não vale nada. Infelizmente, muita gente procura a glória pessoal, procura a riqueza pessoal e alguns, inclusivamente, usando o nome de Deus. Usando o nome de Deus, procuram glória para si, procuram proveito pessoal e, portanto, procuram os reinos deste mundo, que é algo que é passageiro, e desprezam aquilo que o apóstolo nos diz que nós ganhamos em Cristo. Em Efésios, no capítulo 2, diz-nos no versículo 7, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros, irmãos, para podermos conhecer as bênçãos que o Senhor Jesus nos ganhou da cruz do Calvário, vamos levar séculos para conhecer. Aquilo que o Senhor nos ganhou não é algo que se pode ter no momento, que se vê no momento, mas é algo que vai perdurar por toda a eternidade. E isso é a riqueza, a riqueza que nós temos em Cristo Jesus. E podemos ainda acrescentar a essa riqueza que nós temos, aquela que o Tíquico acrescentou. Eu imagino a alegria de Tíquico chegando a Colossos, chegando a Éfeso, a comunhão com aqueles irmãos, a alegria de estar com aqueles irmãos, a alegria de servir aqueles irmãos. Isso era riqueza que ele acrescentou à riqueza que ele já tinha em Cristo Jesus. E é nesta riqueza, irmãos, que nós nos devemos ocupar, empenhar e estar disponíveis para ocuparmos de facto o nosso tempo. Que o Senhor nos abençoe. Então, qual é o outro irmão? Paulo. O Daniel está ali pronto. Boa noite. Assim, o Daniel tem a câmera ligada, por isso deve estar disponível. Boa noite a todos e obrigado pelo cuidado e pelas orações e pelas mensagens que enviaram para mim e para a minha família neste momento mais difícil de passar. O Carlos sabe, e alguns dos irmãos sabem, que esta personagem bíblica tem grande estima por ele, porque revela aquilo que um crente deve ser. Por poucos de nós poderemos aspirar a ser, não é que devemos ter essa aspiração de ser um Paulo, de ser um Timóteo ou um Tito. Todos nós vamos ser pessoas, mesmo aqueles mais destacados, não terão a projeção destes irmãos mais famosos na palavra de Deus. Todos nós seremos pouco influentes do modo global, mas poderemos influenciar aqueles que estão perto de nós. E era o que este Tíquico procurava fazer. Nunca foi de ter aspirações a ser um pastor ou um doutor em teologia, mas reparem que ele tem vários títulos. Tem vários títulos, que é irmão amado e fiel ministro no Senhor, não é? Irmão amado, fiel ministro e conservo no Senhor. E tem outro em Efésios, não é? Efésios, irmão amado e fiel ministro no Senhor. E estes títulos que ele tem dados pelo apóstolo Paulo e inspirados pelo Espírito Santo não se adquirem por muitos anos numa faculdade de teologia ou num seminário, mas é junto com as ovelhas, como diz o nosso irmão Nando, é junto com as ovelhas. O pastor deve cheirar a ovelha, não é? E este irmão era assim. E ele não era daquelas pessoas que estava preocupado em ter grande destaque. Porque imaginem o que é o Tíquico receber da parte de Paulo esta missão de levar uma carta, que pode parecer uma coisa pouco significativa, que é basicamente ser um moço de recados. E ele poderia pensar,
um pouco como o irmão do filho pródigo. Há tanto tempo que estou contigo, não é? E nunca me deste uma igreja para liderar. Não é? Estou sempre a fazer este tipo de trabalhos mais braçais, por assim dizer. Não tenho direito a ter este tipo de trabalho mais de púlpito. Eu costumo brincar com o irmão que muito estimo e que é da igreja aqui da Conde e que às vezes está à porta nos cultos. É um serviço importante estar à porta nos cultos. E eu digo-lhe, eu não sou de estar à porta, eu sou mais púlpitos, mas isto, claro que a brincar com ele. Mas alguns que querem trabalhos de maior visibilidade. Estes trabalhos aparentemente insignificantes, como levar uma carta, se formos a ver bem, é de muita importância, muita responsabilidade. E é preciso, de facto, uma pessoa fiel. E eu posso imaginar Paulo dizer a Tíquico, Tíquico, tens de ser tu a levar a carta. Não há ninguém em quem eu confie tanto como em ti para fazer este serviço. Porque, de facto, era preciso uma pessoa fiel. Uma pessoa que Paulo soubesse que acontecesse o que acontecesse, ia levar a carta. Ia levar a carta até aos crentes de Colossos. Nem que fosse preciso dar a sua vida. Um pouco como Epafrodito, quando foi levar o dinheiro da igreja de Filipos a Paulo, ele não fez caso da própria vida. E Tíquico tinha este espírito de, se for preciso dar a minha vida para que esta carta chegue aos crentes de Colossos, a obra de Deus é mais importante do que a minha própria vida. E nós vemos esse mesmo espírito numa passagem que já leram, penso que foi o Dário leu há uma semana ou duas, em Atos, quando ele é a primeira vez que aparece o nome deste crente, em que ele foi basicamente um guarda-costas de Paulo, foi um isco, por assim dizer, para que Paulo pudesse ir por outro caminho. Tíquico era um destes que se dispôs, se fosse necessário, a dar a sua própria vida, porque percebia que a sua vida era menos importante não do que a vida de Paulo, mas do que o ministério que Deus tinha entregue a Paulo. Então era de facto preciso uma pessoa bastante abnegada, uma pessoa que é o que nós devemos ser, perceber que a obra de Deus é muito mais do que o nosso bem-estar, do que os nossos interesses, do que as nossas coisas. É muito mais importante do que isso. E era preciso então uma pessoa fiel, uma pessoa que Paulo soubesse que ia levar a carta, que não ia desistir, que não ia ceder perante as adversidades, uma pessoa que ele sabia que não ia adulterar o próprio conteúdo da carta e que ia fazer chegar esta carta aos crentes. Este era um irmão amado, fiel ministro, era um irmão que consolava os outros irmãos, e muito mais poderia ser dito nesta linha. Mas queria dizer-vos agora um pensamento final que queria ser importante. O nome de Tíquico aparece 5 vezes na palavra de Deus, uma vez em Atos, outra em Efésios, outra em Colossenses, e 2 nas epístolas de Paulo a Timóteo e a Tito. E eu vou tentar tirar daqui uma lição bastante interessante que encaixa bem naquilo que tenho estado a dizer, de Tíquico era alguém que percebia que a obra de Deus era muito mais importante do que o seu bem-estar, do que os seus interesses. Tíquico era aquilo que eu posso chamar, que vocês conhecem na gíria futebolística, o suplente de luxo. Aquele jogador que pode não ser o melhor, não pode não ser estar na equipa principal, mas quando é preciso entrar alguém, já sabe que ele cumpre perfeitamente a missão. E há 2 passagens que falam de Tíquico. Uma delas lemos em 2 Timóteo 4:12. 2 Timóteo 4:12, aparece aqui o nome dele. Só lemos assim. Também enviei Tíquico a Éfeso. Paulo escreve a Timóteo e disse que enviou Tíquico a Éfeso. E depois, noutra passagem, em Tito 3:12, lemos assim: quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei envernar ali.
O que eu entendo destas duas passagens é que Paulo, quando precisou de que Timóteo viesse ter com ele, disse, olha, está descansado, tu vais ter comigo, mas eu enviei Tíquico para suprir a tua falta em Éfeso. E diz a Tito, quando eu te enviar Artemas ou Tíquico, para te substituir, basicamente, anda a ter comigo. Ou seja, Paulo está a dizer a Tíquico, olha, tu vais para o sítio onde está Timóteo, porque eu preciso que Timóteo venha ter comigo. E disse também a Tíquico ou a Artemas que vais substituir o Tito. E quem conhece a palavra de Deus minimamente sabe que Timóteo e Tito eram pessoas completamente diferentes. Não tinha nada a ver um com o outro. Tíquico era aquele indivíduo mais robusto, mais forte, uma personalidade mais forte. Né? E Timóteo, nem tanto. Timóteo era mais frágil, mais dócil, mas também se calhar achava-se mais fácil pisar, por assim dizer, também não queria causar agravo a ninguém e às vezes guardava as coisas um bocado para ele. E eu agora não tenho bem presentes as passagens, mas alguns conhecerão aquela passagem em que Paulo, falando aos Coríntios, que era uma igreja muito complicada, diz sobre Timóteo, procurai que ele esteja convosco sem temor. Ou seja, basicamente, cuidado, vejam lá como é que vocês tratam Timóteo. Basicamente, assim, a tentar amansar os coríntios um bocado por causa de Timóteo. Para que Timóteo não se sentisse mal ali entre eles. E quando fala de Tito, diz que ele esteve convosco e vocês estiveram com temor e tremor. Ou seja, basicamente o Tito metia até os próprios coríntios na linha. Ou seja, pessoas completamente diferentes. Mas quando foi preciso substituir Timóteo, quando foi preciso substituir Tito, quem é que Paulo chamou? O tal suplente de luxo, Tíquico. Tíquico que nunca... O anseio dele nunca era eu quero estar à frente de uma igreja, a liderar o trabalho numa igreja. Não era esse o sonho dele, provavelmente. Ele queria estar disponível para o que fosse necessário. E quando foi preciso, quando houve uma falta de alguém que era o titular, por assim dizer, quem é que estava lá, tanto para um caso como para o outro, para cumprir, sei lá, um avançado e um defesa, era o Tíquico. Tanto um como o outro. Pessoas completamente diferentes. E reparem, eu posso imaginar o Tíquico não, mas posso imaginar o Paulo Daniel a pensar assim. Ok, substituir o Timóteo, ok, bem, chamas-me, é preciso substituir o Timóteo, estou cá eu. Agora, para substituir o Tito, tu nem sequer sabes se sou eu, se é o Artemas, ainda estás na dúvida sobre quem é que vai. Ou seja, não sou a primeira opção assim de caras. Portanto, nós vemos aqui um Tíquico que é uma pessoa que percebe que a obra de Deus é muito mais do que eu. Muito mais. Porque, isto já tem sido dito várias vezes, eu vou só repetir, um daqueles companheiros de Tíquico, naquela passagem de Atos que nós lemos, também gosto de tirar essa lição. Um dos companheiros que nós lemos era Sópater, Aristarco, e segundo, e Gaio, e Timóteo, Tíquico e Trófimo. Há aqui um irmão que é o segundo. Né? E todos eles perceberam que era o segundo, o terceiro, o quarto, por aí fora. Eu percebia que o seu bem-estar, os seus interesses estão em segundo lugar. E há também um irmão terceiro, e há um irmão quarto, não há nenhum irmão primeiro. Se bem que há um irmão que a Bíblia fala, e é completamente o contrário, nem sei se era irmão, mas a Bíblia fala dele, que não queria ser o segundo, queria ser o primeiro, que era o Diótrefes, que fala na terceira epístola de João, e essa pessoa não interessa nada desse tipo de pessoas na igreja. Interessa-nos é ter Tíquicos, pessoas que percebem que estão em segundo lugar, percebem que não são... A igreja não gira em torno deles e que podem estar na sombra, podem não estar num lugar de grande destaque, mas quando é preciso, e nós nunca sabemos quando é que vai ser preciso, atenção. Nós podemos pensar sempre que vamos ter o Carlos, vamos ter o Zé, vamos ter o Nando, vamos ter o David, vamos tê-los muito tempo, mas nunca sabemos quando é que é preciso. E isto não é do dia para a noite que se prepara. Olha, agora não temos anciãos na igreja, como é que vamos fazer? Olha, vamos ter de preparar alguém para isso. Não, isto prepara-se ao longo de anos.
a levar cartas, a fazer recados. É assim que se aprende. E que todos nós devemos aprender com o Tiki, que é uma personagem extraordinária. Quando há cerca de 3 anos comecei a estudar estas personagens bíblicas menos conhecidas, o Tíquico, o Onesíforo, o Arquipo, que vocês também irão falar mais tarde, e o Trófimo e outros. Este foi o primeiro, porque é de facto uma personagem extraordinária. Temos aqui várias passagens que mostram o que é que os crentes devem ser. Pessoas que podem ser pau para toda a obra, não é? E que estão sempre disponíveis. E que estão bem firmados na palavra. Porque não era só ir ali, suprir uma falta e, olha, eu não sei bem o que é que estou a fazer. Ele sabia bem, porque ele estava bem firmado na palavra e era capaz de assumir a responsabilidade quando ela chegou. Irmãos, não vos roubo mais tempo. É um prazer estar aqui convosco e vou continuar aqui a ouvir-vos. E que o Senhor nos abençoe e que nos ajude a ser, todos nós, sermos tíquicos. Uma última coisa. Uma última coisa que eu já me ia esquecer, porque eu não quero falar só de homens. Parece que a Bíblia só fala de homens. Eu também já falei, até já dei uma mensagem sobre Cláudia, sobre o nome da minha esposa. Mas, para terminar, e sobre estas pessoas que não são os titulares de caras, não são os mais importantes, não são os mais destacados. Eu quero ler convosco Romanos 16. Eu já me estava a esquecer disto. Romanos 16. Romanos 16, há uma passagem que Paulo saúda aqui dezenas de pessoas. Eu penso que seria a lista de oração de Paulo, e Paulo cita por nome várias pessoas. E chega aqui uma passagem onde tem o nome de 3 irmãs. Então diz assim, Romanos 16, 12. Saudai a Trifena e a Trifosa, as quais trabalham no Senhor. Eu sou a Trifena ou a Trifosa, ficava, ao ouvir isto, ficava todo contente. Olha, Paulo diz, ei, que bom, Paulo, trabalham no Senhor. E depois a seguir diz, saudai a amada Pérsida, a qual muito trabalhou no Senhor. Se calhar Paulo Daniel, se alguém me citasse e me elogiasse, mas a seguir elogiasse outra pessoa ainda mais do que a mim, eu ficava assim um bocadinho incomodado, não é? Mas o Tíquico não se importava. O Tíquico era destas pessoas que não se importavam. Sabia o seu lugar. Sabia que havia outras pessoas mais capacitadas para aquele trabalho do que ele. Mas quando foi preciso o Tíquico, ele foi. E estas irmãs, eu quero imaginar que elas não são como eu, e que quando ouvem alguém receber um elogio, um louvor do apóstolo Paulo maior do que elas, não se tenham sentido menorizadas. Têm o seu lugar. Todos somos importantes na igreja. Nem todos têm as capacidades que têm os irmãos que estão na liderança da igreja, ou outros irmãos. Mas não desanimemos. Todos nós somos precisos e nunca sabemos quando é que vamos ser precisos. Portanto, que Deus nos ajude a ser Trófimos, sim. Também Trófimos também é um irmão extraordinário, mas nos ajuda a ser Tíquicos e que nos ajude a ser Trifenas e Trifosas, as nossas irmãs, e se pudermos ser Pérsidas, ainda melhor. Mas não desanimemos. Não desanimemos se há outros que brilham mais do que nós. Como há um ditado que diz, apagares a vela do teu vizinho não faz com que a tua brilhe mais. Não vamos invejar o serviço dos outros, vamos alegrar o serviço dos outros e estamos sempre prontos, porque não sabemos quando é que vai chegar a hora em que vamos ser necessários de uma forma mais direta, mais ativa na obra. Obrigado e boa noite para todos e que Deus nos abençoe através do estudo da sua palavra. José, se tu não te importas, só gostava de fazer uma pergunta ali ao Daniel. Daniel, tu quantos anos estiveste connosco enquanto estiveste a exercer? 3. Tiveste 3 anos connosco. 2014 a 2017. E o estudo bíblico começou dia 5 de outubro de 2016. Já estive a ver. Era isso? Não, só para dizer que antes de estudarmos a carta aos Colossenses, estivemos a estudar a carta aos Filipenses e tu participaste em muitos estudos na carta aos Filipenses e ainda participaste no início do estudo da carta aos Colossenses, certo? Sim. Filipenses 3, Filipenses 4 e Colossenses 1, um bocadinho de Colossenses 1.
Graças a Deus. Foram anos muito, muito bons também para mim, mas agora são melhores agora. Olha, eu, em nome da igreja, não posso deixar de agradecer e reconhecer a bênção que tu foste para nós durante todos aqueles anos. E hoje, mais uma vez, pela graça de Deus. Mas é só isto que eu quero dizer, José, esteja parado. Não, obrigado, Daniel. E não te esqueças de dar um abraço à família. Da nossa parte, estamos orando por vós. Então, não sei se algum irmão mais tem algum pensamento. A hora já vai tarde, embora estejamos em casa, mais acomodados, mas também não vamos prolongar muito, que há quem vá trabalhar amanhã. Mas ainda, se algum irmão tiver algum pensamento, pode ainda fazer. Força, José. É melhor ficarmos por aqui e removermos. Espera aí, José, esqueci-me de uma coisa. Talvez o irmão Alberto queira dizer alguma coisa, porque aquilo que eu disse foi gravado. Talvez agora, em tom de remate final, talvez dar um pensamento. E ele tem jeito para isso. É a vocação que o Senhor lhe deu. Não, eu acho que já falei demais aí, tomei uma boa parte do estudo com o que eu transmiti, falei. Mas, Alberto, desculpe lá. É uma graça da parte do Senhor. Nós que temos tido sempre a sua cooperação, todas as quartas-feiras, de uma forma gravada, os irmãos terem a oportunidade de o ter aqui ao vivo agora. É verdade. E quando eu venho a Portugal também, eu venho ao vivo e a cores. Só queria terminar dizendo que, de tudo que foi dito, a gente podia sintetizar assim, e na vida de Tíquico, como todos os irmãos falaram bem, o Daniel, o Zé Carvalho, ele não foi um homem que primou apenas pelo devocional, pela vida romântica, espiritual. Como eu amo a Deus, né? E também ele não foi para o outro extremo, onde ele se torna um ortodoxo na doutrina, na teologia etérea, na teoria das coisas. A vida cristã ela tem que ter esse equilíbrio da piedade com a sã palavra, com a sã doutrina. É a combinação desta piedade com a sã doutrina que cria esse personagem ou este modelo cristão de atitude, de disponibilidade e de confiabilidade na obra de Deus. E que assim sejamos cada um de nós. Amém. Amém.